Ondas Literárias, o canal para quem quer um bom audiolivro. Volume 7. Título do capítulo: Capítulo _4 azul estrelado. E assim, a última noite chegou para eles. A última noite de suas férias na Aliança de Wald. Como um curso intensivo de etiqueta, todos os 86 deveriam comparecer a uma festa naquela noite. Todos no hotel estavam agitados desde as primeiras horas da manhã. Isso incluía a equipe do hotel, a orquestra que trouxeram e, é claro, os próprios 86. Uau! Nossa! É tão bonito! Os processadores do pacote de ataque que não eram maiores de idade tinham tutores legais que eram todos oficiais do governo da Federação e ex-nobres. Em outras palavras, pessoas de alta classe, com dignidade e prestígio para manter. Isso era especialmente verdadeiro ao conhecer pessoas do exterior, mesmo que fossem apenas seus tutores no papel. Como tal, os processadores femininos receberam vestidos de noite de seus tutores na Federação, e eles estavam bastante resplandecentes. Cada um deles tinha o brasão de suas famílias fixado aos seus vestidos, que eram entregues em caixas enfeitadas com fitas. Esses trajes, destinados apenas para esta noite, realmente encantaram as meninas, que só conheciam a guerra. Até mesmo os cabeleireiros e maquiadores que trabalhavam para o hotel não conseguiam tirar os olhos delas. Cada designer de família dedicou seus esforços para fazer um vestido que seguisse as últimas tendências da moda da Federação. Vermelho brilhante, rosa suave, azul suave, violeta nobre, branco casto e preto solene. E cada um deles se sentia único à medida que variavam em textura, seda e chifon e rendas de veludo, adornadas com bordados em prata e ouro, fitas, contas e delicadas flores artificiais. Alguns até tinham flores reais, escolhidas especialmente para este dia. Elas também receberam acessórios para adornar seus pescoços, pulsos e cabelos. Modestos, é claro, dado o intervalo de idade delas, mas não menos deslumbrantes. Enquanto cada menina usava um vestido novinho em folha, os meninos usavam ternos. Eles tinham colarinhos altos em volta dos pescoços que se abriam para revelar paletós azul escuro que quase eram preto. Por baixo deles, havia camisas de seda branca e cintos de seda vermelho escuro. As mangas do paletó estavam dobradas para trás e bordadas com prata fosca, e sobre seus peitos esquerdos estavam seus distintivos e medalhas. As mangas de suas camisas, no entanto, tinham punhos franceses virados para cima e abotoaduras em forma de asas de águia preta e vermelha que refletiam a luz. Na Federação, as roupas formais eram fornecidas pelo exército para sargentos e soldados de fileira, mas os oficiais tinham que pagar do próprio bolso. No passado, os nobres eram aqueles que comandavam os soldados e forneciam-lhes armas, enquanto os plebeus eram recrutados. Essa tradição foi feita para destacar a diferença entre essas classes e persistia até os dias modernos na Federação. Mas em troca de pagar por seus trajes, os oficiais tinham o direito implícito de personalizá-los e modificá-los com bom gosto. Isso não era algo que eles podiam fazer com seus paletós de panzer, que exigiam uniformidade, já que eram suas roupas de combate. Mas roupas formais e roupas de noite, que não estavam relacionadas à batalha, tinham permissão para uma certa quantidade de modificação. Eram principalmente mudanças no nível do tipo de tecido, na tonalidade do tingimento ou no design do botão de punho. Isso, também, provavelmente era um costume dos dias do Império. Então, embora não houvesse uma variedade avassaladora nos trajes formais da Federação, cada terno dos meninos tinha um toque único. A tonalidade de azul ou preto era alterada apenas um pouco para combinar melhor com a cor de seus cabelos e olhos, bem como com o tom de sua pele. Não era tão proeminente quanto os vestidos das meninas, é claro, mas ainda assim, seus tutores eram oficiais do governo e ex-nobres. Isso era motivo de orgulho para eles. Ou talvez fosse sua ideia de, talvez não amor paternal, mas obrigação familiar. Observando-os, Vika levantou uma sobrancelha. Ele estava vestido no tradicional traje de noite com gravata do Reino Unido. Oh, fica bem em você. Você parece bastante majestoso. Muitas roupas oficiais e ternos de negócio destinados aos homens eram baseados em uniformes militares. O paletó de um terno de negócios, por exemplo, era modelado a partir de roupas de trabalho,
e o colarinho alto de um uniforme de estudante era baseado em um uniforme de soldado. Os smokings também eram modelados após o estilo de vestir de um soldado. Em outras palavras, esses eram trajes destinados a acentuar a fisiologia de um soldado, de um guerreiro. E os 86 passaram sua infância no campo de batalha, seus corpos sendo tonificados e forjados para o combate. Como tal, os trajes se encaixavam perfeitamente neles. No entanto, é meio sufocante, sinceramente, disse Raiden, mexendo com seu colarinho. Acostume-se, Vika disse, repreendendo. Por que estamos fazendo isso mesmo? Sério, eu nem queria ir a essas festas. Vika riu dele, mas não zombando. Ele estava simplesmente se divertindo. Se me perguntar, são aqueles que não estão acostumados com esses eventos que costumam aproveitá-los mais. E não se preocupe. O evento de hoje está sendo frequentado apenas por seus colegas. Ninguém vai julgá-lo por sua má educação. Num canto do camarim, que estava vivo com as vozes animadas das meninas, Lena se olhou uma última vez no espelho de corpo inteiro. Ela estava com seu vestido, seu cabelo estava penteado, e ela acabará de terminar com sua maquiadora. Sua reflexão a encarava, seu penteado, roupa e maquiagem todos muito diferentes de seu traje militar usual. Ela usava um vestido de noite que comprou especialmente para este evento. O vestido que Vika havia preparado para ela durante a visita deles ao Reino Unido era adorável, mas ela não tinha intenção de usá-lo novamente. Pelo menos, não na frente de Shin. Outrora, ela não estava ciente do que sentia ainda. Embora seja justo dizer que, em algum lugar dentro dela, ela soubesse o tempo todo. Ela simplesmente não tinha coragem de admitir. Então, naquela época, ela podia fingir que não percebia seus sentimentos e usava o vestido. Mas agora as coisas eram diferentes. Ela estendeu os braços e girou diante do espelho. Ela não conseguia estendê-los completamente, mas as bainhas da saia se levantaram com seu giro, espalhando-se apenas o suficiente para esconder as linhas de suas pernas. Era um vestido lindo. Assim como seu maiô, foi comprado para esta viagem, escolhido especificamente para a função de hoje. Ela passou muito tempo agonizando sobre o tecido certo, a cor e o design. Ela demorou tanto decidindo qual maquiagem e penteado seriam um complemento perfeito. E o tempo todo, o pensamento do dia em que finalmente colocaria tudo junto fazia seu coração bater 2 vezes mais rápido. Sim, ela estava ansiosa por este dia. Quando ouviu que teria uma festa no final da viagem, seu coração pulou de alegria. Se preocupar com qual vestido e penteado escolher era divertido. Antes deste evento, ela nunca havia desfrutado de uma festa na vida. Ela já tinha ido a festas antes. Sua linhagem da República praticamente exigia sua presença. Mas ela nunca quis participar ativamente desses eventos sociais. Eles não eram mais do que caldeirões de política, falsidade, angariação de fundos e ganância abjeta, realizados em palácios que eram meros vestígios de uma era passada. Qualquer pessoa que se aproximasse dela nessas festas era um ex-nobre, seus olhos fixos em nada mais do que no status e na fortuna da família Melizé. Eles estavam caçando. Responder a seus elogios dissimulados e atitudes superficiais com um sorriso era uma tortura. Ser excessivamente exigente só lhe trazia desprezo, e as pessoas zombavam dela assim que viravam as costas. Ela não conseguia se conformar com tais práticas pretensiosas. Ela detestava essas festas. Contudo, esta ocasião se destacava de maneira especial. Ela estava cercada de amigos. E ele estava aqui. Isso mudava tudo. Ela sonhava com o momento inúmeras vezes antes da viagem real. Se arrumar e aparecer na frente dele. A expressão que ele faria consumia seus pensamentos. Sua imaginação voava com as possibilidades do que ele poderia dizer. E antes que percebesse, ele era tudo em que conseguia pensar. Ela teve que admitir. Ela precisava ser honesta consigo mesma. Desviar o olhar por timidez ou ansiedade. Ela não podia mais se dar ao luxo de fazer isso. E, é verdade, isso não era algo para se obcecar enquanto estavam no meio de uma guerra. Mas o momento em que ela desviasse o olhar poderia ser o momento em que o perdesse. E isso a aterrorizava.
O pensamento de ser rejeitada também a assustava, mas ela odiaria nada mais do que perdê-lo sem nunca deixá-lo saber como se sentia. Então, ela decidiu que seguiria em frente com isso. Dessa forma, não teria arrependimentos. Ao abrir a última caixa de veludo, ela tirou um delicado choker feito à mão e colocou ao redor de seu pescoço. Annette enviou a ela alguns dias atrás, enquanto celebrava seu aniversário pouco depois do início de sua licença. Annette disse a ela para usá-lo se acabasse indo a um evento especial e insistiu para que não esquecesse de usá-lo durante a festa desta viagem. Era puro ouro e feito à imagem de uma flor de laranjeira, adornado por pedras preciosas vermelhas e prateadas. Lena prendeu o fecho no lugar, como um cavaleiro se preparando para marchar para o combate. Olhando-se no espelho pela última vez, ela acenou com a cabeça para si mesma. É hora de tomar minha decisão. O salão de baile. Enquanto este hotel integrava todos os estilos de design de interiores, desde o antigo até o arcaico e o moderno, seu salão de baile estava localizado no salão de uma mansão ocidental modelada em um estilo medieval restaurado. Este grande salão havia servido como local de muitos eventos sociais. Quando a propriedade foi construída, apresentava um teto abobadado. Mas agora tinha um dossel de vidro transparente. O vidro era antigo, sua transparência usual agora turva e distorcida, mas ainda estava bem polido e sustentado por uma grade elaborada como um relevo de prata detalhando a história da aliança. Além dessa grade de renda, que fazia o lugar parecer uma estufa ou uma grande gaiola de pássaros, estava o céu noturno, salpicado com o pó de estrela das constelações de verão da aliança. Era noite de uma lua nova, e o céu estava mais escuro do que o normal. E sob esse dossel de vidro, entre a orquestra, os inúmeros buquês e as mesas alinhadas com aperitivos, um círculo de dança e conversa floresceu como uma flor na primavera. Dustin. Um mezanino, que se dividia para a esquerda e para a direita, conectava-se aos camarins das garotas. Também se conectava a uma escadaria, formando um ponto de encontro antes de descer a escada até a pista de dança. Vendo Anju descer os últimos degraus e estender a mão para ele, Dustin ficou paralisado. O cabelo prateado azulado de Anju fluía por suas costas como uma cascata de luz lunar congelada. O vestido que ela usava era de um azul escuro, semelhante ao crepúsculo, que complementava sua pele clara e cabelos brilhantes. Seu vestido tinha inúmeras pregas, como as vestes de uma deusa, e seus acessórios combinavam com infinitas pedras preciosas de Celestina que cintilavam como o céu da alvorada. Eles eram beleza e força. Essas pedras preciosas raramente eram cortadas e inseridas em acessórios. Ver o braço dela pálido e esbelto se estender em sua direção fez o ar congelar nos pulmões de Dustin. Você está realmente bem em ir comigo, Anju? Ele finalmente perguntou. Seria péssimo se eu deixasse qualquer outra pessoa que não fosse você me acompanhar, Dustin. Anju disse com um sorriso provocador. Dustin pegou sua mão com cuidado. Ele era um Selena que migrou para a República do Império, e como os Selena eram considerados a linhagem nobre dos Alba, ele era tratado como nobre em sua terra natal. Nobreza de baixo a médio escalão, é claro, mas ainda nobreza. Ele havia sido ensinado em etiqueta para ocasiões sociais como esta desde a juventude. Mas agora, era como se ele tivesse esquecido tudo o que tinha aprendido. Cada movimento dele estava tremido e desajeitado. Assisti-lo se mover como uma marionete mal feita fez Anju sorrir de lado. Além disso, se eu não te manter ocupado, você pode sair e arruinar o clima para Shin e Lena novamente. Olha, eu disse que sinto muito, Dustin disse, franzindo a testa pateticamente. Michi e Shano repreenderam não muito tempo depois daquele episódio. E nos dias seguintes, Shin estava estranhamente frio com ele. Quero dizer, Lena é uma coisa, mas eu não acho que Shin tinha o direito de ficar bravo comigo. Você está falando da vez em que ficamos presos no Reino Unido? Naquela época, foi Shin quem apareceu e arruinou o clima para Dustin. E ao contrário de Dustin, ele claramente fez isso intencionalmente. Lembrar disso fez Anju torcer o corpo e olhar para trás. O vestido não estava aberto no pescoço e não mostrava suas costas, é claro. Eu não pude usar um vestido decotado para esta viagem. Nem um biquíni. Ao voltar para a República, Anju começou a ver um especialista para suas cicatrizes.
Mas ela estava em tratamento há apenas um mês e ainda não se sentia à vontade usando algo revelador. Sempre haverá uma próxima vez. Você pode usá-lo na próxima vez. Anju sorriu, mas Dusty não conseguiu deixar de sentir que ela estava olhando para outra pessoa. É verdade. Na próxima vez. Oi. Oi, o que foi? Enquanto caminhavam em direção ao salão, com os braços entrelaçados, Hayden olhou para a pessoa que estava acompanhando. Parecia tarde demais para perguntar isso agora, mas... Quem teve essa ideia de parceria? Bem, somos parecidos em altura, eu acho. Shiden respondeu com indiferença. Para uma mulher, ela era bastante alta, ficando acima da média de altura. Ela tinha aproximadamente a mesma altura de Shio-Vika, o que significa que ela era até mais alta do que o homem médio. Há poucas processadoras, você sabe? E não permitem que duas garotas vão juntas, pois os rapazes que ficarem sem parceiras provavelmente vão se queixar disso. Eu entendo. Além disso, ir com outro cara seria péssimo, Hayden disse, fazendo uma careta. Se algum dos caras fosse pego acompanhando outro homem para a festa, seria motivo de risos eternos. Por causa da altura de Hayden, nem mesmo havia tantos processadores do sexo masculino com quem ele poderia ir. Os únicos caras que ele conseguia pensar que tinham a mesma altura de Shiden eram Vika, ou pior, Shin. Isso era um pesadelo do qual ele nunca se livraria. É, né? Então, graças a mim, você não precisa passar por isso, pequeno lobisomem. Não tem algo que você deveria me contar? Ela se aproximou dele, pressionando seu peito farto contra o braço dele. Shiden usava um vestido de cetim branco que contrastava lindamente com sua pele morena. Tinha um decote ousado que mostrava bastante cleavagem e expunha suas costas tonificadas. Havia também uma fenda do lado que oferecia uma visão de suas coxas. O vestido como um todo era bordado com fio de ouro, que ela combinou com pulseiras douradas que tilintavam delicadamente a cada passo. Seu cabelo curto não foi feito especialmente para a ocasião, mas parecia que ela tinha aplicado um produto brilhante, o que lhe dava um brilho extra. Coroada por seu cabelo brilhante, Shiden olhou para Hayden com um sorriso orgulhoso. O que acha? Não precisa se conter. Ela claramente estava pescando um elogio, mas mesmo percebendo que a maquiagem acrescentava à sua feminilidade, Hayden não ficou nem um pouco animado. Você está bonita, eu acho. Meu Deus, pelo menos poderia colocar algum sentimento nisso. Não seja tão fraco. Shiden se inflou em uma falsa demonstração de raiva. Ela então o bateu nas costas algumas vezes com seu habitual sorriso de jacaré. Bem, você está com uma aparência bem masculina, Hayden. Melhor tomar cuidado. Até eu posso acabar me apaixonando por você. Claro. Obrigado. A festa foi frequentada por quase 100 processadores, além de Gretchen, a equipe de manutenção e a equipe de apoio. As garotas usavam vestidos de várias cores, criando um verdadeiro campo de flores de tons deslumbrantes, e o som de risos e conversas rivalizava com a música alta da orquestra. Mas em um único momento, toda a fanfarra morreu de uma vez para Shin. Lena desceu as escadas dos camarins no mezanino, sua mão deslizando ao longo do corrimão dourado. Como uma rosa vermelha digna que emanava pureza. Seu vestido cor-de-rosa era acentuado por rendas pretas, fitas e contas. Era um vestido que emanava um senso de dignidade, uma homenagem ao seu apelido, a rainha manchada de sangue. Parte de seu cabelo prateado havia sido estilizado em várias camadas de tranças e decorado com rosas vermelhas e renda preta, enquanto seu pescoço esguio estava adornado com um choquer de flor de laranjeira cravejado de pedras preciosas. O tecido do vestido envolvia seu corpo, mostrando habilmente a curvatura delicada de seus membros enquanto descia as escadas. Estava bordado com rosas prateadas que refletiam a luz em padrões florais conforme ela se movia. Eram como as escamas brilhantes de uma sereia. Um belo demônio que tentava a todos com sua canção sedutora. Sem que percebesse, sua mão se estendeu para ela. Lena fez o mesmo em resposta. Eles foram atraídos um para o outro, instintivamente, como ímãs. Como a gravidade atraindo a água para a terra. Como uma lei da natureza.
A mão delicada dela se encaixou na dele, endurecida pelo gripe de coronhas de rifle e controles de feldres. Como se essas duas mãos tivessem sido feitas uma para a outra, habilmente criadas para este momento específico. Eles eram um par perfeito, e assim que seus dedos se entrelaçaram, parecia que nunca mais se separariam. Ele podia sentir o calor dela, mas a pele dela parecia mais fria que a dele. Ou talvez seu corpo estivesse mais quente do que o normal. Enquanto Lena descia os degraus, ele a puxou para mais perto, e ao fazer isso, suas respirações estavam perfeitamente sincronizadas. De alguma forma, ele sabia que o momento seria perfeito. E depois que ela desceu mais um degrau, e então outro, os dois estavam na mesma altura. O aroma de violetas pairava no ar. A escolha preferida de perfume de Lena. Ele pensou que estava familiarizado com o cheiro, mas hoje, parecia encher sua mente, intoxicando e fazendo sua cabeça girar. Os saltos que ela usava, um pouco mais altos que escarpins, completavam seu uniforme, então seu rosto estava mais próximo do dele do que o normal. Seus olhos se encontraram, e Lena sorriu. Aqueles olhos prateados. Eles seguravam as mãos tão naturalmente quanto respiravam. Normalmente, ela seria muito tímida para tentar algo do tipo, mas neste momento, nada disso a incomodava. Ela estava completamente envolvida pela pessoa à sua frente. O terno dele, na tonalidade de aço da Federação, estava fechado até o pescoço, e por baixo dele havia uma camisa listrada. Era muito mais o traje de um soldado, mas ainda assim transmitia uma certa impressão nobre. Isso servia como um lembrete de que, apesar de passar tanto tempo no campo de batalha, ele ainda descendia o sangue nobre do Império, e essa aparência refinada se encaixava perfeitamente em seus traços elegantes. O traje formal da Federação era essencialmente o mesmo que o traje tradicional do Império, com a única diferença real sendo a cor. Mas olhando para Shin agora, Lena genuinamente pensou que quem projetou esse traje há muito tempo deveria ter tido ele em mente. Ela podia detectar vagamente o cheiro de colônia, que ele raramente usava. Uma fragrância nítida, sem doçura, o cheiro de zimbro que parecia apertar o ar um pouco. Mas apenas isso já foi o suficiente para deixá-la tonta. No entanto, talvez mais intoxicante ainda fosse o olhar inconfundível e carmesim. Seus olhos vermelhos sangue a devorando. Ela sentiu como se estivesse sendo sugada. Mas então seus olhos pareceram se arregalar de repente. Ele se enrijeceu e desviou o olhar para o teto, por razões que ela não conseguia entender. E enquanto Lena estudava seu perfil, ela percebeu que apesar de sua expressão permanecer inalterada, seu rosto ficou um pouco corado. Shin. Lena inclinou a cabeça, querendo perguntar, mas então ela viu. O uniforme de Shin era cinza de aço da Federação, e em sua manga, aplicado ao bordado prateado de seus punhos franceses, estavam um par de abotoaduras. Eram acessórios simples destinados a prender a manga. Mas aqueles que Shin usava não eram as abotoaduras padrão da Federação, moldadas como uma águia. Eram de um branco espectral, no formato de flores de laranjeira, com gemas vermelhas espalhadas ao redor delas. Uma combinação perfeita para o choker de flor de laranjeira cravejado de pedras preciosas vermelhas que Lena estava usando. No momento em que Lena percebeu isso, ela também desviou o olhar timidamente. Annette, ela murmurou, seu rosto queimando de vermelho enquanto olhava para o teto. Ela podia dizer que suas bochechas estavam vermelhas agora. Tudo fazia sentido. Dar a um amigo um acessório feito sob medida parecia estranho para Lena. E isso explicava por que Annette estava tão determinada que ela o usasse nesta festa. Então você também ganhou da Rita, Shin disse. Também. Ela me deu a mim alguns dias atrás, como um presente de aniversário atrasado. Ela me disse para colocá-lo se eu usasse um terno ou roupa formal. Todos os 86, incluindo Shin, esqueceram a maioria das coisas sobre suas famílias e cidades natais. Então, é claro, muitos deles não se lembravam de seus próprios aniversários. Mas os arquivos pessoais desenterrados na sede da República revelaram todas essas informações. No entanto, os 86 em si não davam muita importância aos seus aniversários e nunca foram confirmar suas datas de nascimento.
Eventualmente, o oficial responsável pelo pessoal perdeu a paciência e simplesmente transmitiu as informações a todos eles um dia, basicamente os informando forçosamente de seus aniversários. Então Annette enviou aquele pequeno presente para Lena em seu aniversário. Shin também enviou um presente de aniversário para Lena 2 meses depois, mas Lena não tinha ideia de que ela estava planejando algo assim com tanta antecedência. E parecia que todos os outros sabiam disso também. As pessoas ao seu redor pareciam ter notado os acessórios combinando e estavam escondendo sorrisos zombeteiros, olhando para longe e fingindo não notar nada. Lena corou intensamente, soltando um gemido constrangido. Seus lábios tremiam de raiva para a amiga, que agora estava fora de sua vista. Ah! Você foi longe demais com essa brincadeira, Annette. Atim! Annette espirrou. O que foi? Você pegou um resfriado, Penrose? Ou tem alguém falando mal de você pelas costas? Naquele dia e apenas naquele dia, ele era seu par. Annette olhou para longe e deu um espirro fofo, e Vika não perdeu a oportunidade de chamar a atenção para isso. Como um par experiente de dançarinos, os dois estavam no meio de uma valsa, para dar o exemplo aos 86, que nunca tinham dançado assim antes. Eles se moviam de acordo com as contagens de 3, e as bainhas do vestido de chifon de Annette e as fitas de rosa em seu cabelo dançavam pelo ar. Elas eram adornadas por heliotrópios de uma tonalidade diferente. As únicas cores diferentes eram os peridotos de verde claro adornando seu vestido. Ele tinha um pouco de uma. Não, ele tinha uma personalidade bastante caótica. Mas Vika ainda era um príncipe, e ele a conduziu à dança com movimentos naturais e fluidos. Annette havia pulado as aulas de dança nos últimos anos e não havia ido a nenhum evento social, mas ainda podia dançar perfeitamente bem graças a ele. Mas Annette não deu importância a isso e sorriu amargamente. O aroma de seu perfume se misturando com sua colônia era um pouco irritante. Vika era da realeza, o príncipe do Reino Unido, para ser exato. A colônia que ele usava era de alta qualidade, até os ingredientes dos quais eram derivados. Não que seu perfume fosse barato. Eles foram criados por fabricantes diferentes, e ambos eram tecnicamente produtos de alta classe, feitos com a ideia de se misturar com outras fragrâncias. Os aromas não se chocariam. E mesmo assim... Ah, não. Acho que um certo par de cabeças duras finalmente percebeu o apoio que estou dando a eles. Annette não olhou para as cabeças duras em questão enquanto falava, mas Vika deu uma olhada na direção deles durante seu próximo giro. Entendi. Suponho que você deu a eles trinkets combinando ou algo do tipo, sem que eles sequer percebessem. Honestamente, quão densas as pessoas podem ser? Eu disse a eles que eram presentes de aniversário. Um choker combinando e abotoaduras. O fato de terem demorado tanto para perceber é bastante irritante, na verdade. Lena era uma coisa, já que seu aniversário foi há apenas alguns dias, mas o aniversário de Shin foi em maio, antes da operação no Reino Unido. 2 meses inteiros haviam se passado. Annette não fez nenhum esforço para esconder suas intenções, então o fato de ele não ter notado falava sobre sua indiferença e falta de qualquer tipo de emoção especial por ela. Parece que ele ouviu quando ela disse para ele usar na próxima ocasião formal, então ela estava satisfeita com pelo menos isso. Enquanto Vika observava, os dois estavam rígidos como um par de tábuas. Alguma parte de Annette queria ver seu plano se concretizar, é claro, mas ela também sentia que os dois eram um pouco inocentes demais se usar acessórios combinando os deixava tão constrangidos. Vika voltou sua atenção para ela e falou. Sempre foi difícil dizer o que ele estava pensando, mas desta vez, parecia que ele estava legitimamente simpatizando com ela. Você tem passado por um momento difícil, não é? Annette assentiu sabiamente, por mais irritante que fosse ter esse príncipe cobra simpatizando com ela. Você não tem ideia. Logo depois de cada um deles internamente repreender seu melhor amigo ou amigo de infância, Lena chegou a uma realização e fez uma careta azeda. Aconteceu de novo agora mesmo. Ele chamou Annette de Rita. No próximo ano, no seu aniversário. Não, ainda este ano, no santo aniversário. Vou te enviar novas abotoaduras. Granadas piropo. Elas devem combinar com seus olhos.
Slag, as abotoaduras serão feitas de granadas piropo, que é um tipo de pedra preciosa de cor vermelho alaranjada. Por quê? Shin perguntou com uma expressão duvidosa. O que é isso de repente? Sem motivo em particular. Ela desviou o olhar dele com um bico. Ela podia perceber que seu comportamento infantil só servia para deixar Shin perplexo. Mas explicar por que ela estava chateada seria constrangedor. Dizer que não queria que ele usasse presentes que recebeu de outras mulheres era vergonhoso. Enquanto ela desviava o olhar dele, sentiu seu rosto ficar vermelho novamente. Eu realmente gosto dele. Mesmo que fosse de sua amiga mais próxima, e mesmo que ela não quisesse dizer isso daquela forma, não queria sentir a presença de outra mulher nele. Sentir isso por Annette, que deve ter feito isso para incentivá-la, para apoiá-la, a fez sentir um pouco de culpa. Mas ainda assim, ela não gostou disso. Não quero entregá-lo para ninguém. Ainda assim, Shin era o comandante de operações da 1ª Divisão Blindada, e Lena era a comandante de tática. Mesmo que isso fosse uma festa entre aqueles do pacote de ataque, eles não poderiam passar a noite inteira juntos. Então, os dois se separaram por um tempo e foram falar com outras pessoas. Na verdade, Lena queria dançar a primeira dança com ele, mas ela tinha a sensação de que se fizesse isso, não quereria soltá-lo. Posso ter essa dança, Coronel Melisé? Olivier se aproximou dela, vestido com as roupas de noite da aliança. Seu cabelo preto comprido estava preso na parte de trás da cabeça com um grampo de safira, da mesma cor de seus olhos. Junto com sua aparência andrógena, esse grampo de cabelo parecia bastante exótico. Neste momento, ele parecia exatamente como o homem que era, embora muito esguio. Claro, Capitão Olivier. Vê-lo agora fez Lena se odiar um pouco por se sentir tão intimidada por sua presença antes. Mesmo sendo um oficial inexperiente em sua adolescência, ele ainda a tratava com o devido respeito e fazia um esforço para se misturar com Shin e os outros processadores. E então aconteceu aquilo. Fingir beijar delicadamente a mão de uma dama depois de pegá-la era uma tradição nas regiões do sul do continente, incluindo a Aliança. Ver Lena entrar em pânico ao notar que Shin encarava a cena com um olhar frio fez Olivier sorrir calorosamente. Crianças tão óbvias, ainda não proficientes em esconder suas emoções. Tendo ouvido dizer que foram endurecidos pelo campo de batalha da morte certa que era o setor 8 System, ele os imaginava como berserkers que haviam perdido sua humanidade. E ele pensava que ela era uma rainha de coração negro e manchada de sangue que esmagaria o setor 8 System pelo bem de sua terra natal. Os rumores os retratavam como um bando de monstros. E agora Olivier se envergonhava por já ter pensado assim. Porque eles não eram monstros. Nem heróis. Eram crianças. Talvez um pouco distorcidas, mas ainda assim, crianças. Todos muito imaturos. Todos muito inocentes. Crianças que ainda estavam na adolescência. Do outro lado da pista de dança, o maestro acenou sua batuta. E assim começou a próxima música. Você não vai dançar com Shin, Kurena? A valsa não era difícil uma vez que eles pegavam o ritmo. Enquanto repetiam os passos que haviam aprendido recentemente na escola, Theo percebeu que estava se divertindo enquanto fazia a pergunta à sua parceira de dança. O príncipe estava certo. Esse tipo de coisa era indolor. Kurena acenou com a cabeça para ele com uma expressão um pouco mais revigorada. Mas ainda havia um certo sabor sombrio e obstinado em seu comportamento. Veja bem, trocar de parceiros é normal em festas como essa, não? Lena está dançando com o Capitão Olivier. E o Shin? Por que ele está dançando com a Frederica? Está tudo bem. Não é aqui que eu devo estar ao lado de Shin. Só dizer isso já era fofo o suficiente para Theo. Ele realmente não sabia muito sobre vestidos e acessórios femininos, mas seu cabelo curto estava meticulosamente arrumado. Ela também estava maquiada, o que era uma visão rara. Kurena usava um vestido amarelo narciso brilhante, com uma faixa larga que se estendia do fundo do ombro até o peito. Era um design adorável. A saia era um pouco bufante, e cada vez que os dois se viravam, ela balançava lindamente.
Ela tinha um laço de tule amarelo preso atrás da cintura e sapatos de salto alto elegantes e finos da mesma cor. Tudo isso contrastava com os ornamentos de prata que apareciam de vez em quando enquanto seu cabelo castanho avermelhado balançava. Eram cartuchos de rifle transformados em brincos. Se Ernest soubesse disso, ele definitivamente teria se oposto a ela usá-los, e até mesmo Theo, que não estava acostumado com vestidos ou ornamentos, achou que eles se destacavam como um polegar dolorido. Está tudo bem. Vamos lá, Chiney. Vou dar mais uma olhada em você antes do evento principal, então me leve. A diferença de altura torna isso muito difícil. O que você está dizendo, tolo? Ouça aqui. Em tais banquetes, um homem nunca deve envergonhar uma dama. Você deve aprender isso antes de mais nada. Shin não pôde deixar de sentir que Frederica não se qualificava completamente para ser uma dama, mas ele sabia melhor do que expressar esse pensamento. A vida dela foi poupada quando ela foi capturada, pois era um bebê. Mesmo que os imperadores do extinto Império Jiadian fossem governantes fantoches, Frederica sempre carregava a semente da calamidade, já que poderia ser usada para derrubar o regime. A revolução transformou Jiad em uma democracia, mas com a ameaça da legião pairando sobre o país, muitos dos nobres mantiveram grande parte de sua autoridade e influência dentro da federação. E agora, Helene lhe deu informações que tornaram Frederica ainda mais valiosa, e Shin teve que decidir o que fazer com o conhecimento. Ele considerou relatar isso a Ernest quando voltassem à federação e sentiu que deveria contar isso a Frederica pessoalmente também. Mas ele não sabia se isso era a coisa certa a fazer ou se talvez fazer isso não fosse o suficiente. Ele simplesmente não conhecia bem o bastante a federação para fazer esse julgamento. Frederica inclinou a cabeça para ele curiosamente. Suas cores eram as mesmas que as dele. Olhos vermelhos sangue e cabelos pretos, uma combinação incomum na federação. Algum problema? Ela perguntou. Não, nada. Agora não era o momento ou o lugar para considerar isso. Balançando a cabeça uma vez, Shin afastou o pensamento de sua mente. Frederica bufou. Não sei o que te incomoda, mas você deveria primeiro seguir seus próprios desejos. Especialmente hoje à noite. Ninguém vai te culpar por fazer isso. Shin sentiu seus lábios se curvarem em um sorriso sarcástico. A habilidade de Frederica permitia que ela visse o passado e o presente das pessoas que ela conhecia, mas ela não podia ouvir nenhum som ou palavra em suas visões. Então, ela não deveria saber o que Zelene lhe disse. Certo. Desculpe. Ele teria que considerar como abordar o assunto de Frederica daqui para frente. Mas esta noite. Pelo menos por esta noite. Esta noite. Shiden, você não acha que isso é um pouco demais? Ah, quem se importa? É só por hoje à noite, e somos todos amigos aqui. Além disso, ouvi dizer que as pessoas não são tão rígidas com coisas assim nos dias de hoje. Casais do mesmo sexo dançando juntos geralmente eram mal vistos. Lena, que foi educada para seguir essas tradições, não pôde deixar de franzir a testa. Shiden, por outro lado, não parecia se importar com isso. E assim eles dançaram uma valsa lenta, com Shiden liderando e Lena seguindo. Lena pensou, até se maravilhou um pouco, que Shiden deve ter aprendido a dançar de ambas as perspectivas, porque seus movimentos eram incrivelmente fluidos. Oficiais eram considerados ter alta posição social e esperava-se que sempre agissem refinadamente de acordo com a etiqueta. Como tal, a Academia Especial para Oficiais tinha a etiqueta como uma disciplina obrigatória, e isso incluía a dança de salão. Ainda assim, eles estavam no meio de uma guerra. Então, aos Eight foram dadas o mínimo em aulas de etiqueta para reduzir o tempo necessário para ensiná-los. E ainda assim, a disciplina de Shiden não podia ser subestimada. Lena só esperava que fosse porque os Eight estavam ansiosos por esta festa. Ela queria que eles experimentassem e aproveitassem coisas novas. Enquanto Shiden liderava a dança, seus olhos se moviam nervosamente, como se estivessem cientes de todos ao seu redor. Seus olhos índigo e brancos não se fixaram em Lena. Mas seus lábios vermelhos se moveram de repente. Lena. Surpresa pelo chamado, Lena olhou para ela e piscou.
Ela não a chamou de Sua Majestade. Parecia uma eternidade desde a última vez que Shiden a chamou pelo nome. Tanto quando só se comunicavam através do para-raio quanto durante a Frente Unida após o grande ataque em larga escala. Ela sempre a chamava frivolidade de Sua Majestade. Shiden encarou Lena como se pudesse ver até sua alma. Não se preocupe com nada. Hoje, você está no centro do palco. Se você terminou seus negócios, vá para casa, Willen. Só achei que poderia aproveitar a oportunidade para aproveitar a ocasião. Afinal, eu sou um ex-nobre imperial. Ensinar aos Aide System a etiqueta adequada não vai prejudicar ninguém. Se essa festa supostamente era um campo de treinamento para a educação de etiqueta deles, eles precisariam de alguém para dar o exemplo. Gretchen e o chefe de gabinete, Willen, deveriam desempenhar esse papel como um par, mas a atmosfera entre eles estava tensa, para dizer o mínimo. Gretchen estava bastante relutante, e a ideia de dançar com Willen era seu pesadelo. Ela estava usando um vestido de veludo preto adornado com contas azuis, que evocava a imagem do céu noturno. A alta estatura de Willen estava vestida com um terno azul tradicional. Não se preocupe, depois desta música, vou cumprir meu papel e ensinar a alguma das garotas aqui como dançar. Isso te faz sentir inveja? Nem um pouco. Gretchen pretendia instruir os meninos depois disso também. Mas vou dar crédito onde é devido. Obrigada por trazer eles aqui, Gretchen disse. Com isso, o chefe de gabinete a olhou surpreso. Você não deveria estar me agradecendo. Esta é apenas minha maneira de criar um álibi. Contanto que pareça que fizemos tudo o que podíamos por eles, ninguém culpará a federação mais tarde. Não importa o que façamos. Um dia, por qualquer motivo, um momento pode chegar em que a federação e seus cidadãos considerem os Aide System como estrangeiros e os excluam. Se os Aide System se mostrassem incapazes de viver em uma sociedade pacífica, o conflito poderia eclodir. Então, se a Federação pudesse mostrar que dedicou tempo e esforço para educá-los e cuidar deles, eles seriam capazes de salvar a face. Deter o exército mecânico. Eles simplesmente voltariam às lâminas da Legião contra outros países. Seu primeiro encontro com Shin a convenceu de que sua aposta, de fato, falhará. Um soldado da Federação e um descendente dos Nosens, uma linhagem de guerreiros selvagens que reinavam supremos no Império. Uma das linhagens que via o assassinato como sua glória e seu legado. Mas o pior de tudo foi o fato de que, ao enfrentá-la, ele não mostrou ódio nem inimizade pela Legião. Ele estava tão composto e taciturno que ela teve que questionar sua sanidade. Um homem que não sente pesar nem raiva pela morte de sua própria família e camaradas é um homem que não tem amor por eles desde o início. Um homem que não sente indignação pela injustiça é um homem que a aceita tacitamente. E ela não podia confiar seu desejo a uma pessoa assim. Mas isso não era verdade. Sua avaliação inicial dele foi um erro, e enquanto ela estava sentada dentro daquele container escuros, Helene não poderia ter ficado mais feliz por estar errada. Você está vendo isso, no Face? Não, você provavelmente não está. Você não agirá mais por minha causa. Por que você não precisa mais de mim? Eu sou Legião, pois somos muitos. A própria natureza da Legião os tornava todos descartáveis. O Veisel, aninhado profundamente dentro dos territórios, podia produzir inúmeros membros da Legião a qualquer momento. E isso se aplicava até mesmo a Helene. As unidades comandantes eram igualmente descartáveis. Provavelmente não demoraria muito para que outra pastora assumisse o lugar dela como a unidade comandante encarregada da frente do Reino Unido. Nada mudaria. Era o modus operandi da Legião esmagar qualquer tentativa desajeitada de estratégia com números esmagadores e avassaladores. A ausência de Helene pouco influenciaria o coletivo. E era por isso que no Face, assim como as outras unidades comandantes da Legião que formavam a rede integrada da Legião, não estavam à procura dela. Eles não a estavam observando. Tudo o que fariam era apagar seu registro, da mesma forma que faziam quando um soldado era destruído. E ao fechar os olhos para ela, fecharam os olhos para o plano dela. No Face, não. Sem produzir som ou proferir palavras, ela sussurrou o nome que ele tinha em vida.
Naquela época, a maioria da legião ainda tinha bastante tempo restante na vida útil inicial de seus processadores centrais. Mas sabendo que o cronômetro um dia chegaria a zero, eles já haviam começado a procurar uma solução, um substituto. E uma das redes neurais assimiladas de um cadáver e usadas como substituto na época foi no Face. Na época, Zelene chegou à frente anti-Reino Unido. Apesar de não ter visto o corpo diretamente nem ter se envolvido em sua dissecação, ela era uma unidade comandante, como tal, recebeu um relatório sobre isso da rede integrada do Reino Unido. E é por isso que ela sabia o nome dele. Ele próprio parecia ter esquecido, junto com a memória de como seu rosto costumava ser. No Face era apenas um protótipo, mas agora ele foi escolhido como uma das unidades comandantes para a rede integrada. E o motivo para isso foi: eu vou impedi-lo. Do jeito que as coisas estão agora, você nem é mais legião. Os olhos prateados de Lena se fixaram no céu enquanto os últimos traços de poeira estelar deixavam seu rastro final. Os fogos de artifício chegaram ao fim, deixando uma cascata de luz. Os ecos desapareceram na noite. Faíscas multicoloridas brilhavam enquanto queimavam e caíam. Ao olhar para esse cenário, Lena sentiu-se estranhamente desamparada. Era a sensação estranha de sentir as estações passando por você, o vazio que alguém frequentemente sentia no final de uma celebração. A solidão angustiante de lembrar de algo que nunca mais experimentaria. A tristeza passageira de cruzar caminhos com um momento que nunca mais se repetiria. Parece que não veremos os fogos de artifício do Festival da Revolução de novo. Ela sentiu os olhos de quem estava ao seu lado virarem-se para olhá-la. Sem encontrar o olhar dele, Lena mergulhou em suas lembranças. O Festival da Revolução. Um festival da República celebrado no auge do verão, em agosto. Fogos de artifício subiriam nos céus poluídos e sujos da cidade, fogos de artifício aos quais ninguém prestava atenção. Mas mesmo assim, ela havia prometido ver esses fogos de artifício junto com ele. 2 anos atrás, na noite do Festival da Revolução. Sem saber disso, no mês seguinte, a unidade de Shin seria enviada para sua Marcha da Morte. Sob o mesmo céu, antes de conhecerem os rostos um do outro. O Festival da Revolução está prestes a começar. Mas estaríamos ocupados demais com treinamento e dominando Armée e Furieuse. Você ouviu falar sobre o próximo destacamento, não é? Sim. Os países da Bacia ao Norte, se não estou enganada. Há uma base da Legião em um local problemático. As 2ª e 3ª divisões blindadas têm tido problemas com ela e decidiram recuar. Os países da Bacia ao Norte eram um conjunto de pequenas nações localizadas ao norte da Federação e a leste do Reino Unido. Esses países se uniram para se opor à ameaça da Legião. Nos últimos meses e até agora, a unidade operacional do pacote de ataque havia sido destacada para ajudá-los. Eles foram encarregados de abrir um buraco no cerco da Legião ao redor do país, mas a luta revelou a existência de uma base inimiga. O pacote de ataque foi forçado a uma batalha mais difícil do que o esperado, e foi decidido que eles precisariam recuar e reavaliar a situação. A República considera o Festival da Revolução uma questão de orgulho e ainda pretende realizá-lo, mas é duvidoso que eles cheguem a preparar fogos de artifício. A reconstrução das usinas de energia e fábricas ainda está em andamento, e a resistência dos cães de guarda está dificultando a retomada das regiões do norte. Isso não era verdade apenas para a República. Era o mesmo em todos os lugares. Foi por isso que o pacote de ataque estava passando de uma área para outra em operações imprudentes. Por que foram enviados para abrir caminho no território inimigo em terreno nevado, para derrubar uma base inimiga sem nem mesmo terem um mapa em mãos? Atualmente, as 2ª e 3ª divisões blindadas estavam encarregadas das operações, e embora tivessem sucesso nos países da Bacia ao Norte, um movimento errado os teria forçado a atravessar as forças inimigas em uma investida que muito bem poderia ter acabado com eles sendo aniquilados. Lena e Shin não poderiam ir ao Festival da Revolução com a guerra rugindo ao redor deles. E mesmo que fossem, não haveria fogos de artifício para ver. E eles estariam lá no próximo ano? Os fogos de artifício? O Festival da Revolução? A República? Shin e eu. A humanidade viverá para ver o próximo ano?
Uma vez que esses pensamentos pessimistas surgiram, eles rolaram na mente de Lena um após o outro. Lena balançou a cabeça em negação, mordendo os lábios enquanto dizia que não poderia permitir essas intrusões. Eles viveriam. Porque eles fizeram uma promessa. Eles viriam os fogos de artifício do Festival da Revolução juntos. Quando a guerra acabasse, eles iriam e viriam o mar. Juntos. Então, até lá, nenhum de nós pode morrer. E no momento em que esse pensamento desesperado cruzou sua mente, Shin falou enquanto olhava para as brasas que caíam. Nesse caso, após terminar a marcha, a orquestra começou a tocar uma valsa novamente. Uma valsa lenta, seu ritmo íntimo e suave, condizente com o final das celebrações. Como se estivesse embalando todos que a ouviam para um sono suave, agarrando-se aos vestígios do tumulto da festa. Uma melodia levemente melancólica. Pelo timing, essa seria a última música da noite. Sentindo-se impulsionado por aquela música, Shin abriu os lábios. A ideia de que ele precisava dizer aquilo agora nem passou por sua mente consciente, as palavras simplesmente saíram por conta própria. De forma muito natural, como a neve derretida formando rios que alimentavam os campos. Então vamos ao Festival da Revolução sempre que pudermos. Se não conseguirmos ir no próximo ano, iremos no ano seguinte. E toda vez que formos, vamos celebrar. 2 anos atrás, na noite da queima de fogos, Shin respondeu às palavras de Lena, sabendo muito bem que aquela promessa jamais poderia ser cumprida. Era impossível, por isso ele não pôde responder ao desejo de Lena de ver os fogos de artifício juntos com uma resposta vaga. Ele realmente não queria ver os fogos de artifício. Na época, nem podia desejar isso. Mas agora as coisas eram diferentes. Por que não é mais um desejo impossível? Eles haviam superado aquele destino de morte certa e sobreviveram. Eles descobriram que tinham permissão para ter esperança. Para esperar. Para desejar algo, para o futuro. E a garota diante dele o havia salvado tantas vezes. Ela o havia puxado de volta do abismo repetidamente. E assim, antes mesmo de perceber, ele olhou para Lena novamente. Ele não havia dito nada, mas seus olhos prateados encontraram os dele, como se fossem atraídos um pelo outro. E assim, ele a chamou ansiosamente. Lena, então, um dia, quando conseguirmos, vamos comemorar. Por que não é mais um desejo impossível? O olhar carmesim de X expressava uma sinceridade que Lena nunca tinha visto nele antes. Ela ficou encantada. A ansiedade e o medo que pairavam em sua mente haviam desaparecido como um sonho ruim. Se você diz assim, tenho certeza de que vai acontecer. Não importa quão impossível seja, tenho certeza de que criaremos esse milagre. Esse sentimento brotou do fundo do coração dela. Assim como as estrelas cintilam à noite e as flores desabrocham na primavera. Como a natureza. Ela podia acreditar nele sem a menor sombra de dúvida. Ela respirou fundo naturalmente. Ela ergueu as mãos sem perceber, unindo-as diante do peito. Se ela fosse dizer as palavras, teria que ser agora. Se ela alguma vez fosse dizer isso, queria que fosse exatamente aqui, neste momento. Eu te amo. Quando a guerra acabar. Quando pudermos assistir aos fogos de artifício do Festival da Revolução juntos. Eu quero que seja com você. Eu quero vê-los juntos. Eu não sei quando isso vai acontecer, mas quero fazer isso com você. Quantas vezes pudermos, se possível. Mas, no momento em que ela estava prestes a dizer essas palavras. Lena. O som de seu chamado, o tom de sua voz, fez com que ela ficasse em silêncio. Ela engoliu nervosamente, prendendo a respiração na expectativa. O que quer que ele estivesse prestes a dizer agora seria especial. Ela podia sentir. E de repente, ela estava aterrorizada. Tinha medo de ouvir as palavras decisivas que estavam prestes a preencher o ar. O relacionamento deles até agora era estranho, de certa forma, como se fossem navios que se cruzavam constantemente à noite. Mas era agradável em sua vagueza. E essas palavras iriam quebrar isso. Elas iriam quebrar o relacionamento deles, rearranjando-o em algo mais. Isso poderia resultar em algo novo.
Mas a mudança, e a destruição que inevitavelmente vem com ela, é irreversível. Uma vez que ela ouvisse, não haveria volta. E assim, o pensamento de ouvir as palavras a assustava. O terror a dominava, congelando seu corpo. Mas eu preciso ouvir o que ele tem a dizer. Eu tenho que ouvir. Porque Shin deve estar aterrorizado também. Ele está se esforçando tanto para mudar, e deu esse passo adiante, mesmo que isso possa destruir tudo o que ele é. Ele deve estar muito mais assustado do que eu. Tudo o que eu tenho que fazer é esperar. Mas se ela não o ouvisse, certamente se arrependeria. E assim, ela apertou as mãos. Ela respirou fundo, esquecendo-se de soltar o ar, e esperou com os lábios cerrados. E então Shi falou. Eu estou feliz por ter te conhecido. Sua voz estava cheia de emoção. Ele não sabia o nome desses sentimentos, então ele simplesmente tentou colocá-los em palavras. Mas não parecia ser o suficiente, e todas as palavras existentes provavelmente não poderiam descrever como ele se sentia. A única maneira que ele tinha de se expressar era através das palavras, e as opções pareciam irritantemente insignificantes. Se você não estivesse lá, eu teria morrido enquanto lutava contra meu irmão no primeiro setor. Eu teria lutado, totalmente pronto para morrer. Eu teria perdido minha razão para viver depois de destruir o Morfo. Eu não teria lutado para voltar para casa quando fiquei preso no lago de magma na montanha da presa do dragão. Em cada passo do caminho, você me salvou uma e outra vez. Shin era aquele que reunia aqueles que tinham lutado ao seu lado e os levava ao seu destino final. E isso fazia dele alguém que sempre seria deixado para trás. Ninguém preservaria sua memória, e ele simplesmente passaria, sem ninguém para se apegar além dele mesmo. Mas no momento em que ele começou a acreditar que poderia confiar sua memória a ela, isso foi uma salvação que não poderia ser igualada por nada mais. Ela o apoiou por 2 anos, desde o setor 8 System, quando ele nem sabia como ela era. Quando ela o alcançou há 1 ano, naquele campo de flores de licores, ela lhe deu uma razão para continuar lutando. E 1 mês atrás, naquele campo de batalha nevado, ela o ajudou a aceitar o primeiro e único futuro que ele sempre desejou. Sua presença me fez acreditar que eu deveria continuar vivendo. Lena sentiu as lágrimas se acumulando em seus olhos. Sim. Sim, Shin. Eu sinto mesmo. Eu só estou aqui porque te conheci. É porque eu aprendi o segredo dos pastores e das ovelhas negras que eu pude me preparar para o ataque em larga escala. Ao me apegar a vocês, aprendi quão frio e malicioso esse mundo realmente é. Eu percebi o quanto sou uma pessoa feia de verdade. E foi porque eu pude seguir sua sombra que percebi com quem quero estar. É porque você estava lá que eu escapei do setor 8 System. É porque você estava lá que eu pude deixar de ser uma porca branca. Você me transformou no que sou hoje. Foram suas palavras que deram vida à parte de mim que eu valorizo até hoje. E assim, você. A pessoa que me mudou. A pessoa que me deu vida. Eu te amo. O fato de ele finalmente conseguir dizer essas palavras claramente encheu Shin de alívio. Palavras que consumiam seus pensamentos a cada momento acordado. Se ele não tivesse reunido a coragem para dizê-las após todo esse tempo, então as palavras perderiam todo o significado. Ela o havia salvo tantas vezes, e ele não sabia se seus sentimentos seriam suficientes para retribuí-la. Ele não sabia como ela responderia. O pensamento obscureceu sua mente, mas ele desabafou de qualquer maneira. Eu quero te mostrar o mar. Eu quero ver coisas que nunca vimos antes, coisas ainda obscurecidas pelas chamas da guerra. Eu quero apreciar as mesmas vistas que você. Em outras palavras, eu quero permanecer ao seu lado. Eu quero estar com você. Para sempre, se possível. Lena apenas ficou ali parada, seus olhos prateados bem abertos, incapaz de pronunciar uma única palavra. Sua mente estava em branco. Eu também me sinto assim. Eu sempre quero estar com você. Até o seu destino final. Não importa onde você acabe, esse será meu destino final também. E eu não quero dizer que levarei seu nome e memórias comigo. Não quero levar seu coração e memórias comigo.
Eu quero que estejamos juntos. Viver juntos. As palavras dele a fizeram feliz. Mas não era apenas porque ela se sentia amada. Não. Não era porque ele finalmente havia revelado seus sentimentos. Ela estava feliz porque sentia o mesmo. Eu tenho que respondê-lo. Eu tenho que respondê-lo. Eu tenho que respondê-lo. Essa emoção singular a impulsionou para frente, mais rápido que a velocidade da luz, antes que pudesse reunir seus pensamentos. Seu corpo se moveu para frente. Porque as palavras seriam muito lentas. As palavras não seriam suficientes. As palavras nem mesmo transmitiriam 1/10 de suas emoções. A distância entre eles era menor que um único passo, e o espaço se fechou num instante. Os olhos de Shin se arregalaram de surpresa. Lena entrelaçou os braços ao redor de seus ombros, sem ousar deixá-lo escapar, e se esticou para cima. A diferença de altura entre eles era normalmente de meio cabeça, mas os saltos altos de Lena naquele dia cobriam a maior parte disso. Seus lábios estavam um pouco mais próximos do que antes. E assim ela se aproximou dele. Eles compartilharam o primeiro beijo deles. Azur e Eteria. Sim, eu gritei isso em call quando sexta kkkkkkkkkkkkkk. Obrigado por assistir. Se esse conteúdo lhe foi útil, deixe um like, se inscreva no canal e que Deus te abençoe.